Fala, amigo. Oi, Tina. Boa noite, Jéssica. Oi, Liliane. Oi, Isis. Boa noite, pessoal. Vamos só esperar um pouquinho o pessoal entrando. E o Evaldo, inclusive. Kátia Clarimundo, que honra! Tudo bem? Fefe. Evaldo entrou. E aí, amigão? Opa! Tudo bem? Tudo bem, Evaldo? E você? Como é que tá? Tudo jóia? Tudo jóia. Tudo Que desenho tranquilo. lindo atrás de você, hein? Vou te mostrar ele inteiro, ó. Pá, pará, pá, pá. É a, pa- Uau! é a parede aqui do quarto das meninas. Que fantástico! Mas é um lugar em especial? É um papel de parede. Não, ele tem cidades do mundo. Eu estou vendo o Então, Big Ben atrás de você, se eu não estou exatamente. enganado. Eu escolhi esse aqui para você não perder a hora. Olha, fantástico. Então, é assim, é um mosaico do mundo. De lugares marcantes do mundo, de desenhos emblemáticos, de esculturas, arquiteturas. E aí, pô, como elas eram menores, né, elas foram escolhendo, a gente foi identificando isso e montamos a parede assim do quarto delas com essas figuras aí, Pô, ficou bem fofinho. sensacional. Inspirador, né? É inspirador. E é um lugar que eu adoro para fazer live, conversar com os amigos aqui, é muito bacana, viu? Estou muito Poxa, que feliz com o seu legal, que convite, legal. hein? Oi? Estou muito feliz com o seu convite, hein? Nossa, felizes estamos nós da Rede Cruzada e honrados, porque eu já até aproveitar, né, Evaldo? Você está inaugurando uma série de conversas que a gente quer ter sobre educação em seus vários aspectos, e é uma honra para a gente começar justo com uma pessoa com uma trajetória tão grande e, ao mesmo tempo, profunda na educação. E eu, né, o pouco que eu te conheço, eu sei que, além de tudo, tem muita paixão e muita vivência, né? Tem conceito, mas tem muito pé no chão. E eu estou entusiasmado e ansioso para a gente bater esse papo. Eu quero aproveitar até para privilegiar as pessoas que estão chegando agora, né, no horário, que é, a gente toda segunda-feira, agora, né, vai ser toda segunda-feira, a gente vai alternar um papo sobre educação e um recital com o Alfredo Sertão. Eu não sei se você teve a oportunidade já de assistir. Ele, de 15 em 15 dias, às segundas-feiras, ele está com a gente com o projeto dele, O Sabor do Piano, onde a gente fala sobre educação musical, mas regado à música da mais alta qualidade, super eclético. Que legal, não, E não eu pude ainda ver. imagino, é fantástico. E fala muito com o que a gente vai conversar hoje, porque é justamente a Rede Cruzada entende educação como algo multifacetado, e a música tem um lugar importantíssimo, né? Não só em aspectos cognitivos, mas também em aspectos emocionais e muitas vezes transcendentais, né? Muitas coisas que a gente não consegue explicar, né? Pela racionalidade a gente consegue explicar pela arte, pela cultura, né? Pelo sentimento, pelo coração. Então tem sido uma experiência maravilhosa e agora,
nesses intervalos de 15 dias, a gente vai ter esses papos aí deliciosos com gente bamba da educação. Que legal, que bacana. Então, você abriu uma licença só para a primeira, que não precisava ser nenhum bamba, podia ser o Evaldo mesmo, então eu estou aqui. Aham, com certeza. O pessoal que está aqui vai perceber se o que eu estou falando é brincadeira. Aliás, Que Evaldo, legal. fala um pouquinho aí, né? Quem é esse rapaz tão humilde que está dizendo aí que, né, não é um bambambam? Rapaz, primeiro eu queria dar uma saudação aí para todo mundo que está chegando aí, depois quem vai acompanhar essa live, que vai ficar disponível no perfil aqui da Rede Cruzada. Fiquei muito envaidecido com o convite feito pelo Renato. E todas as vezes que alguém me convida para falar sobre educação, meu olho já fica brilhando. E quando eu tenho a oportunidade de juntar as duas coisas, a educação com essa experiência que eu vivi agora recentemente numa imersão na África, eu fico mais feliz ainda por colocar uma causa em evidência, né? Então, eu sou professor de filosofia e coordenador pedagógico há quase 30 anos, né? Passei pelo Colégio Marista, São José, passei pelo Sacré-Cœur de Marie, muitos anos no Santo Agostinho e depois na Escola Eleva. E, paralelamente a esse trabalho de educação, eu desenvolvi duas atividades que acho que me ajudaram muito nesse processo. Um é o trabalho como jornalista esportivo, né, passando por várias emissoras do Rio de Janeiro, podendo cobrir 3 Copas do Mundo pela Rádio CBN, passei pela Band News, Flá TV e agora a Rádio Tupi. E a outra que complementa muito essa fonte de informação e de aprendizagem é que eu sou casado com uma professora do município do Rio de Janeiro, então eu vivo a escola pública nas minhas DRs diárias aqui constantemente, né? Então, não tem como a gente não consegue começar, passar ou terminar uma conversa sem que a educação esteja no meio, alguma reflexão pedagógica esteja no meio. Então, estou aqui muito feliz para dividir um pouquinho, compartilhar um pouquinho algumas inquietações com cada um de vocês aí, né? Não, fantástico. Agora eu tenho uma preocupação, né? Ao revelar esse seu lado, né, de homem da comunicação, radialista, você está me colocando uma responsabilidade enorme né, de bater um papo com um cara que domina o métier, né? Tudo bem, vou fazer o meu melhor. Estou desligar aqui. E uma outra coisa super interessante, né? Como você já traz aí na sua bio, né? Como eu também tenho dificuldade de separar aprendizagem de vida, né? Aprendizagem pode se dar se a gente estiver conectado e ligado em qualquer relação, em qualquer conexão entre seres humanos. E eu acho que quando você fala, né, nas minhas DRs domésticas, e além de ter o privilégio, né, de estar casado com uma pessoa da educação e da educação pública, eu imagino a riqueza das conversas e das trocas, né? Sem dúvida. Não, e no nosso caso aqui, o encontro de mundos muito diferentes, né? Porque como eu passei boa parte da minha vida trabalhando na rede particular, ou quase todo o tempo de educação, muito focado nas escolas particulares, ter o outro lado, conhecimento assim, não só da questão da realidade do dia a dia, mas como tem evoluído, como quando muda uma secretária de educação, um secretário de educação, como que se muda uma política, quando se consegue sucesso na implementação de um projeto, como a gestão de um prefeito para o outro. Como é que pode acontecer isso? Como é que pode mudar um plano que não é do prefeito, que não é de um secretário, que é da cidade, que é do aluno, que é das famílias? Então a gente vive muito essa angústia, sabe? Durante a Copa do Mundo na Alemanha, eu fiquei quase 2 meses lá, eu pude fazer alguma investigação no campo da educação também, foi em 2006. E uma coisa que chamou muito a minha atenção foi, e depois eu vi isso no Canadá, é que quando você é eleito para um cargo público, independentemente da função, cara, você recebe um caderno de encargos para cumprir. Você não vai lá para executar alguma coisa sua, o teu sonho, o teu desejo, a tua vontade, colocar, descerrar uma placa, fazer uma estrada. Não é isso. Eu vim aqui para servir as pessoas. Então, há uma meta para um cara que é eleito prefeito, por exemplo, em Berlim, que ele tem que elaborar
X quilômetros de estradas, ampliar a malha férrea em tantos quilômetros, criar tantas novas escolas com lugares para crianças com qualidade. E isso é um programa da cidade, não da pessoa. A gente aqui inverte muito isso, porque a gente fica refém de sonhos pessoais, vaidades pessoais, e acaba não encontrando esse meio termo para fazer a coisa andar, né, Renato? Eu reputo, Evaldo, que a gente ainda está na infância, né, da dimensão política. A gente confunde política de Estado com política de governo, né? A cada novo governo que a gente tem no Brasil, seja a nível municipal, estadual ou federal, parece que é isso aqui, né? O país, né? Ou a cidade ou o Estado. Uma folha em branco, como se não houvesse um compromisso com a população e não houvesse... E particularmente, né, quando a gente fala de saúde e educação, tinha que ter um acordo, né? Ainda mais pelo déficit que a gente tem, do que fazer independente de bandeira ideológica, de desejos pessoais, né? Tinha que ter uma política de Estado para virar esse jogo. Mas, olha, a gente tá amadurecendo devagarinho, a gente está aprendendo a duras penas. E, por exemplo, uma conversa dessa, e você já trazer o papo nesse patamar, eu acho que as pessoas que estão escutando já têm uma inspiração, né? Já tem uma inspiração. Tem um ponto bem legal, assim, que eu gosto sempre de dividir, Renato, e ainda mais agora, voltando dessa experiência com essa escolinha de refugiados lá no Malawi, que é o seguinte: quem trabalha com educação em qualquer esfera não pode jamais perder essa utopia, essa esperança de que a gente vai alcançar um lugar melhor do que nós estamos hoje. E, assim, se no Brasil, se no cenário que a gente vive aqui, a educação é o caminho, o melhor caminho, e sem ela a gente não vai conseguir transformar essa realidade para melhor, isso se agrava muito mais lá no campo de refugiados, onde a carência é absoluta, mas a educação é como se fosse uma flor brotando no deserto, é uma imagem assim belíssima. E a gente que está no dia a dia ali, com a criança, com o jovem, com o adolescente, no contato com as famílias, a gente não pode desacreditar no ser humano, no ser humano. Então, nessa estrutura que é uma rede de educação, que tem professores no meio do caminho, que tem orientadores, tem psicólogos, pedagogos, aqueles que estão no front, que estão ali no contato direto, a gente tem que todo dia renovar o ânimo, a energia e a confiança no trabalho que eles fazem. Porque a transformação vem por aí, vem por essa pedagogia de cuidado, de respeito ao ser humano, né? Nossa. Eu já vou, então, né, fazer uma pergunta com relação a essa tua experiência mais recente, nesses né, 4 meses que você passou no centro de refugiados. Qual a diferença que você percebe na criança, num campo de refugiados ou numa escola de elite na zona sul do Rio de Janeiro? Água e vinho. Para que os nossos amigos que estão acompanhando aqui entendam, uma criança que estuda numa escola do Brasil, de um modo geral, inclusive numa escola pública do Nordeste ou no Piauí, que ainda ostenta o nosso pior IDH, como regra geral, ela tem alimentação. No campo de refugiados, a fome é um problema grave. Cada refugiado vive com $3 por mês, que ele recebe como uma esmola que a ONU dá para cada refugiado. De modo que não é garantido para cada criança que ela vai ter uma refeição diária. E assim, Renato e meus amigos aqui nessa live, eu jamais tinha vivido a experiência de me relacionar durante tanto tempo e de uma forma tão próxima com pessoas que sofrem a desnutrição ou a subnutrição. Isso afeta o rendimento, afeta o raciocínio, afeta a evolução motora. Uma criança pode ter o seu lado motor comprometido porque ela não tem alimentação ou não tem alimentação adequada. A gente sabe disso. Mas quando você experimenta isso na prática, cara, é extremamente mais doloroso essa percepção. Então, de um adulto com o qual você está trabalhando, ele não conseguir concluir uma reunião porque o sono atacou ele. E assim, olha que dramático que é. Um refugiado entende que o sono é o melhor remédio para acabar com a fome.
Então ele precisa estar muito cansado para conseguir dormir, porque ele está com fome, esperando que amanhã vai começar de novo, revigorado e buscando por alimentação. Então o primeiro impacto que eu diria para você, que me marcou muito, e dentro da escolinha do campo de refugiados, a gente tinha e tem crianças que são filhas de refugiados, 80% das crianças são refugiadas, e 20% das crianças são formadas por malauianos que moram no Malawi. Então, a situação do campo é dramática, mas a situação do Malawi é igualmente muito difícil. É um dos piores DHs do planeta. E aí, no dia a dia, o lado bacana disso, e aí eu concluo essa primeira resposta, é perceber que, assim, essa escolinha chegou lá para entregar não só um produto acadêmico, porque antes de você... Os latinos têm um adágio muito bacana, um pensamento, que é assim, primum vivere, deinde filosofare. Primeiro, viver, se alimentar. Depois, estudar, aprender, filosofar. Então, a preocupação dessa ONG, da Fraternidade Sem Fronteiras, foi assim, vamos colocar comida para as crianças. E elaborou um cardápio com 2 refeições diárias para cada criança e professores, que também têm o mesmo problema de alimentação, de modo que, cara, em uma semana, você percebe a diferença física das crianças que estão se alimentando, não é? E a motivação e o clima de alegria e o ambiente que você cria na comunidade educativa pelo simples fato de que ali tem comida garantida. E aí, todas as outras atividades pedagógicas, pensadas, por exemplo, numa pedagogia de Waldorf, para deixar a criança ser criança, para ela brincar, para ela desenvolver autonomia, para ela criar brinquedos, para ela ter contato com a natureza, para ela explorar o ambiente, para ela ser criativa, tudo isso decorre do fato de ela estar alimentada, estar em condições de fazer as coisas, sabe? Eu acho que, nossa, quando você traz isso, coloca a gente numa perspectiva diferente, né? É lógico que, guardadas as devidas proporções, eu só posso imaginar, né, o que você experienciou. Mas aqui, né, quando começou a pandemia, a gente, né, identificou rapidamente, Evaldo, essa hierarquia das necessidades, né? Nossas educadoras tiveram uma preocupação imediata de preservar os vínculos. Ocorre que com 1, 2 semanas de pandemia, a gente percebeu o seguinte, mas será que a gente está tentando preservar os vínculos, está atendendo às reais necessidades dessas famílias? E aí nós começamos a fazer um mapeamento em torno de 1.000 famílias, né, porque incluiu também as famílias dos nossos colaboradores, e a gente identificou, Evaldo, que 30% das nossas famílias estavam em insegurança alimentar, muitas passando fome. E aí, educação, nossa senhora, primeiro viver, né? Depois, então, a gente não pode estar fazendo vídeos e tentando estabelecer alguma atividade, mesmo socioemocional, com uma criança ou mesmo com a família que não tem comida na mesa. E aí a gente começou todo um processo de uma campanha para arrecadar fundos, para entregar cestas básicas parrudas para essas famílias, porque, olha, se eu tivesse esse significado antes, eu acho que era no dia 16 de março que eu tinha começado isso. Né? Você quer ver? Olha que interessante algo que você está me falando. No dia em que foi comunicado às famílias, foi feita a comunicação para as famílias da escolinha, para os responsáveis. E é bem interessante lá, porque como é uma escolinha de educação infantil, num cenário com milhares de crianças que não têm acesso à escola, foi dado prioridade para crianças em situação mais vulnerável, né? Em crianças com necessidade maior. E a ONU, que conhece um pouco mais, está lá desde o início, ajudou muito a ONG nesse trabalho de escolher quais seriam as crianças que iriam para a escola. No dia em que foi comunicado para as famílias que haveria o fechamento da escola, um lockdown total no Malawi por uma determinação do governo, uma das mães se levantou na reunião e fez uma intervenção assim, olha, vocês vão fechar uma escola que garante 2 refeições por dia para nossas crianças, num ambiente onde a maioria de nós não consegue ter sequer uma, por conta de uma ameaça. Porque existe o risco de um vírus que a gente não sabe se vai chegar ou já chegou, atacar as nossas crianças e também a nós.
E, no entanto, nós estamos convivendo todos os dias com a fome. A fome é real. O vírus é uma ameaça. Como é que vocês tomam uma decisão como essa? As reuniões todas lá na escolinha, elas precisam de um tempo, quando alguém fala, para que tudo seja traduzido nas diferentes línguas que integram toda a comunidade educativa, né? Então, o tempo de ida e de volta, para mim, foi um silêncio assim tão grande, um vazio tão grande dentro de mim, que essa pergunta continua ressoando. Para amenizar um pouco a situação, acho que a decisão foi muito parecida com o que vocês fizeram aqui com essa campanha, porque lá, juntamente com o Mike, o Frank, com os líderes da comunidade, a decisão foi: vamos pegar o alimento que a escola gastava com cada criança, vamos tentar transformar isso numa cesta básica, tentar melhorar um pouco isso. E a base da cesta básica lá é o milho. O milho é a base da principal refeição de todos os refugiados e também dos malauianos. Eles fazem uma pasta parecida com a nossa polenta aqui, chamada sima, né? É um prato que veio da Zâmbia, e a maioria dos africanos tem esse alimento como sua base principal e, portanto, ele não consegue atender toda a demanda de nutrientes que uma pessoa precisa para se desenvolver minimamente. De modo que a gente montou essa cesta, entregava ela semanalmente, e aí, Renato, rolou um negócio muito interessante, porque assim, todas as famílias, em todas as casas, mesmo nas crianças adotivas que moram com outras famílias, são muitas crianças em cada barraco, 8, 10, 11, 12 crianças em cada barraco. Uma vem para a escola, uma é bem nutrida, uma recebe alimentação digna. Quando você pega e monta uma cesta e manda para casa, você consegue, mesmo num cenário ruim, ter um efeito positivo. Senão, o fato de a mãe pegar aquela cesta básica ali e dividir com as outras crianças e fazer uma multiplicação da cesta, de modo que tem um lado, tem um aspecto positivo nesse cenário. Assim que as famílias entendem. Claro que a resiliência deles é muito grande, mas eles conseguem enxergar esse lado positivo e falar: meu Deus, que bom, porque que bom. Isso ameniza a nossa dor, porque pelo menos agora todo mundo está comendo, é um pouco, mas todo mundo está comendo, está se alimentando melhor. Então, é dramático pensar assim, mas é uma realidade que a gente... E aí, o título, né, do nosso papo, né, a desculpa que a gente arrumou para bater esse papo, é humanizar os currículos. E eu acho que esse teu depoimento mostra que a humanização passa por a gente reconhecer a realidade daquela comunidade, daqueles alunos, para fazer o processo, né, para acontecer. Se a gente, né, como você coloca, se a gente tem uma situação entre a perspectiva da morte por fome, por não comer, e uma ameaça de um vírus, não tem questionamento a se fazer, né? Vamos matar a fome, né? Não tem como. E aí é colocar as coisas realmente num contexto, né? Entender aonde a gente está, né? O que aquele lugar traz, inclusive de saberes outros, né? Eu imagino que você deve ter tido também muitas lições, né? Não só culturais, mas, né, da relação entre eles, que você podia compartilhar aqui com a gente. O que você aprendeu naquele campo de refugiados, das relações pessoais? Cara, você me dá 2 horas e eu vou te partilhar algumas das coisas. Pô, Renato, assim, eu escrevia muito sobre isso, assim, quase diariamente, né? Todos os dias você se surpreende, você toma um soco no estômago, você leva um golpe assim muito forte na maneira como a gente constituiu a nossa vida aqui, né? De correr muito para acumular muito, para de repente no final você usufruir de alguma coisa. Não existe esse pensamento em quem vive a realidade que os refugiados vivem. Quando, por exemplo, eu digo para você aqui que a média de vida está em torno dos 50, as mulheres vivem um pouquinho mais e os homens um pouquinho menos, eu com 50 anos lá já estou fazendo hora extra, já passei. Então a reflexão é a seguinte: cara, vamos lá, se a vida tivesse acabado agora, qual é o legado, qual é a herança, qual é a contribuição? E quem assim, e ter convivido com 2 refugiados, como Mike e Frank, que têm perdas familiares importantes quando eles têm que abandonar o seu país para encontrar refúgio no Malawi, e tem o coração leve porque perdoaram, porque tiveram assim o privilégio, o dom de Deus, talvez, de conseguir trabalhar esse ódio, essa raiva, essa revolta e canalizar isso
São 2 voluntários que dedicam a sua vida a trabalhar pelos refugiados do Malawi. Quando você convive com pessoas que têm essa magnitude, essa grandeza de alma, ponto. Não tem um dia que você não aprenda alguma coisa. 2, você não há uma criança, um adulto, uma pessoa que entregue ou receba alguma coisa sua sem entregar ou receber com as 2 mãos. É impressionante isso. Então, quando a pessoa te entregar, se é com uma única mão, deixa eu mostrar aqui o movimento aqui. Ele coloca a mão aqui em cima do braço e com a ponta da mão, eu estou segurando o braço direito, a ponta da mão entrega, mas o braço está aqui, ó, para mostrar respeito, carinho, reverência. Eu poucas vezes me senti tão seguro em relação à violência como dentro do campo de refugiados. Com 45 mil refugiados, falando línguas diferentes, com crenças diferentes, com opiniões políticas diferentes, vindo de lugares os mais diversos, e assim, com tudo, com todas as razões para serem pessoas absolutamente revoltadas com Deus, com o mundo, com os políticos, com a ONU, com as organizações não governamentais, com tudo. E, no entanto, é um ambiente pacífico. O refugiado, ele é muito exposto, porque ele não tem muito como se defender. Mas, por outro lado, ele parece que ele criou uma cultura, em 26 anos da existência desse campo, que é provisório até hoje, da seguinte forma, cara, todo mundo aqui perdeu alguém, lutou para salvar alguém, passou por violência, mulheres e crianças principalmente. Então, aqui dentro, a gente não vai criar uma cultura de violência. Então, é muito forte isso. Essa é uma aprendizagem assim, muito grande que você traz convivendo lá com eles. E uma coisa assim que não é exatamente da relação, mas também é da relação, mas que me marcou muito, e não tem nenhum mérito em eu dividir isso aqui com você, da minha parte, qualquer pessoa perceberia isso. É o fato de, por você viver mais tempo com os refugiados e dentro do campo, e entrar em lugares onde habitualmente não se entra quando uma pessoa vai só para uma visita ou para passar uma semana, é descobrir quanto que o refugiado, ou o pobre, como regra geral, ele acaba sendo objeto utilizado por pessoas e até por organizações, isso é uma meia-culpa que nós temos que fazer, ou por pessoas brancas, para se locupletarem de alguma forma da realidade que ele vive. Então, muitos projetos começados, escola construída, inaugurada em 2019, e nos 4 meses que eu estive lá, ninguém sabe o que é, quem é o dono, para quem vai e o que fazer. Ali se gastou muita grana, mas ali as pessoas fizeram imagens, fotos, vídeos, postaram e voltaram para o seu país de origem, deixando para o refugiado uma situação assim, pô, o cara, que frustração, que decepção, os caras usaram a gente. Então, essa percepção, e ele mostra isso, demora algum tempo para você conquistar a confiança dele, para ele entender que você não veio ali para ser mais um que vem para fazer Exatamente. qualquer coisinha e desaparecer. Então, assim, poucas vezes na minha vida eu convivi com pessoas do ponto de vista assim, ético, tão corretas, tão honestas. Assim, tipo, cara, o que você fizer para mim, eu serei eternamente grato. Tão assim, agradecidas por qualquer movimento de ajuda que você faz. Isso assim, não te dá nenhuma licença durante seus dias, por mais que seja a sua dificuldade, a saudade da família, a lembrança dos confortos que você tinha, que o seu vinho que você queria tomar, o bife que você adora, a salada que você... Não te dá licença para você reclamar das coisas. Caramba, velho, eu tomei café hoje, eu almocei, e esses caras Amém. não... Entendeu? Então, tem muita aprendizagem, e eu levaria muito tempo aqui dividindo com você quanto a gente cresce como ser humano, assim, como pessoa, sabe? E eu precisava muito disso. Uau! Assim, eu sei que você é filósofo e lembrei de Nietzsche, né? As coisas têm utilidade, as pessoas têm dignidade. E, infelizmente, a gente ainda vê, inclusive no processo educacional, as pessoas tentarem dar um caráter utilitário para a aprendizagem, né? Ou seja, olha, você vai se educar para ter um ofício, você vai se educar para passar no Enem, você vai se educar para passar na prova, para ser competitivo. Agora, por que não se educar
para conviver, para amar, para ser feliz, para se descobrir e, ao invés de tentar ser útil, tentar ser feliz e se descobrir. Será que é isso que é humanizar a educação? Cara, exatamente dessa forma que eu enxergo assim, o processo de humanização de currículos, que a gente precisa olhar com carinho, com atenção, em todas as fases da formação, cara. Vai até os 90 anos, em todas as fases. Então, é para a educação infantil, sim. Fundamental 1, sim. 2, médio. Graduação, o pós, o mestrado, doutorado, pós-doutorado. A gente vai levar uma vida inteira aprendendo a ser gente. E nós precisamos disso. É, tem uma outra citação do Nietzsche que eu gosto muito, que é muito bacana, que é quando ele fala que nós precisamos nos distanciar da cidade para entender a altura das suas torres, né? O cenário do Nietzsche é uma Europa sendo construída num pós-auge iluminismo, assim, muito empolgação, muito sonho com a ciência, e é muito bacana que ele desconstrua isso, porque é o que talvez a pandemia tenha feito com a gente agora. A gente, durante 1000 anos, nós investimos cegamente na formação de conteúdos, e esses conteúdos eles foram incapazes de parar um vírus invisível que não, a gente não sabe nem o tamanho dele. Nós perdemos para ele. Então, a pandemia, ela representa um pouco o que o Nietzsche foi para aquele exagero de devoção para a ciência no século XVIII iluminista, na Alemanha e na Europa como um todo. Então, talvez nesse momento, a gente precisasse ser mais humilde, olhar para nossas escolas, para os nossos currículos, para nossos educadores, nós como educadores todos, e falar, cara, o ser humano que está por trás do resultado é muito mais importante do que o resultado. Então, se o ser humano estiver bem, emocionalmente, espiritualmente, construindo relações, e não vou nem entrar na BNCC. A BNCC está entrando aí para fazer uma renovação, propondo uma renovação para o currículo brasileiro, na esfera da educação básica. E assim, ela fala em competências gerais que reproduzem aquilo que a Unesco falou na virada do ano 2000, quando ela fala sobre o aluno do século XXI. Ela propõe, cara, o que eu gostaria que uma criança soubesse quando saísse de uma escola? Ser, fazer, aprender e conviver. Só isso. Concentra esses 4 objetivos que são de ouro, regras de ouro, e tira 380 rubricas que nós colocamos num documento extenso, gigantesco, e que fala de tantas coisas que, assim, eu penso que até afasta o professor da discussão, do diálogo, porque transformar isso, esse monte de rubricas, numa coisa prática, concreta, que tem aplicabilidade, não é para qualquer um. Fazer o simples não é para qualquer um, é mais difícil, entende? Então, quando você fala assim, Valdo, qual é o desafio? O desafio é a gente levar um olhar de cuidado, né? A pedagogia do cuidado para dentro da escola. E aí, assim, se a gente falar do trabalho da rede cruzada, se a gente olhar para a escola pública, se nós olharmos especialmente para a rede particular, que resultados que a gente quer? Cara, tem resultados que são absurdamente imensuráveis e são extraordinariamente mais importantes do que uma aprovação, ou uma nota, ou um número, sabe? E a gente não deve sequer pensar em mensurar isso, porque não teria como. Então, assim, eu tô muito convencido disso. Eu já vinha experimentando algumas pedagogias de cuidado e de carinho nos trabalhos onde eu tive dentro das escolas. E eu estou cada vez mais convencido sobre isso. E repito aqui, Renato, viver essa experiência de imersão que eu tive o privilégio de viver não é nenhum mérito meu. O Santo Agostinho tem uma frase muito legal. Ele fala assim, as oportunidades são dadas não de acordo com os méritos, mas de acordo com a necessidade de cada um. E talvez eu precisasse vivenciar isso para ter algum amadurecimento pedagógico, como eu estou tendo assim, nesse sentido de, cara, eu não abro mão dessa convicção. Você não pode colocar resultado como meta. Não pode colocar... O resultado é consequência de um trabalho que você faz com o ser humano que está por trás de todo esse projeto de educação, de aprendizagem, né? Fantástico. E é interessante uma discussão que a gente vem tendo, né? Uma reflexão que a gente vem tendo na Rede Cruzada, Evaldo, é o significado desse cuidado, né?
não é o cuidado que... Aquela famosa frase, né? Proteção demais desprotege, né? E aquele cuidado arrogante, onde a gente acha que sabe o que o outro precisa, né? É o acolhimento onde você reconhece a necessidade do outro a partir da expressão dele e não do que eu acho que ele tem que ganhar ou receber, né? E talvez um dos maiores assim orgulhos que eu estou presenciando, né, nessa minha trajetória na Rede Cruzada é ver o trabalho que a gente está fazendo com as nossas educadoras. Eu falo nossas educadoras porque, Evaldo, são 74 mulheres, né? Que Não lindo! tem um homem. E aí tem o aspecto de por que, né, tem alguns sintomas de por que nossa sociedade está tão, né, desviada, vamos falar assim. Porque, infelizmente, o cuidado foi colocado numa hierarquia menor, né, do que outras questões que estão relacionadas ao homem, estão relacionadas ao poder, né? E, na verdade, o que esse planeta, essa humanidade está precisando é de cuidado. Mas um cuidado em que eu não estou entregando o que você precisa, porque eu acho que você precisa. Eu vou tentar acolher o que você vai expressar que você precisa. E eu estou vendo nessas mulheres, né, que a transformação ela tem que acontecer também nelas, e não só nas crianças, né? Eu tenho dito que na Rede Cruzada o espaço de aprendizagem não é no berçário só, não é só na sala de aula. O espaço de aprendizagem está nas relações minhas com a minha equipe, das equipes de coordenadoras com as educadoras, das educadoras com os outros personagens, né? Assistência social, enfermagem, portaria, secretaria, porque é a qualidade das nossas relações que vai dizer o quanto de humanos nós somos no trato com as crianças. Sensacional. Estava me lembrando aqui de como, se você fizer um curso de design hoje, e eu tive o privilégio de fazer com uma escola sueca, muito bacana, o quanto eles defendem a tese, e a escolinha Reggio Emilia na Itália também é dessa forma, a pedagogia Waldorf vê muito isso. Como que você educa a criança no ambiente que você constrói no seu entorno, inclusive com arquitetura? Quando você a coloca numa sala de aula cheia de grades na janela, com a porta trancada o tempo todo, com carteiras muito duras ou muito altas que não se ajustam ao seu tamanho, você manda uma mensagem para ela de acolhida. Quando você trata a criança chamando em voz alta, ou alguém entra na sala e fala com o professor, com a professora em voz alta e grita, o tempo inteiro a gente está mandando mensagem para ela sobre a pedagogia do cuidado, a pedagogia do afeto, a maneira como a gente recepciona. Eu estou me lembrando aqui, porque você mencionou as mulheres, e eu faço uma ponte agora, uma conexão, e eu adoro essa forma de pensar, porque eu convivo com 3 mulheres aqui intensamente o dia inteiro, que é a Ana, a Thaís e a Carol, as minhas 2 filhas, e a Ana, minha esposa. E eu penso assim, dentro do campo de refugiados, eu pude conhecer uma refugiada chamada Olive, que fugiu do seu país, que é o Congo, a República Democrática do Congo. Eu costumo brincar que é a República Nada Democrática do Congo, né? O Congo, juntamente com o Sudão do Sul, são os 2 países na África que têm enfrentado o maior desafio com refugiados hoje em função de guerras civis. O Congo também por conta de ter muita riqueza mineral e não há nenhum controle sobre. Então as pessoas cismam que embaixo da sua casa ou no seu terreno ou na sua família tem alguma pedra ali preciosa e eles querem a sua casa, querem a sua terra e eles simplesmente entram, matam, queimam, expulsam e para preservar a vida as pessoas fogem. Nesse campo que eu estava, no Dzaleka Refugee Camp, 60% dos refugiados vêm do Congo, República Nada Democrática do Congo. E a Olive, ela veio de lá. Então, sozinha, porque ela fez oposição política e chegou nesse campo. Então, o tempo da fuga já é um tempo de exploração, de humilhação muito grande para as mulheres. E quando você chega no campo sem falar a língua da maioria das pessoas, sem ter o apoio, sem ter o respaldo, a ONU te recebe num centro chamado Centro Área de Trânsito, que é onde as pessoas ficam
até que uma documentação seja elaborada, que você confirme realmente que você não é nenhum criminoso, que você não foi expulso por uma razão de crime cometido. Durante todo esse tempo, as pessoas vivem numa área de trânsito que tem uma higiene e um tratamento muito pior do que os chiqueiros que a gente tem aqui no Brasil. É uma condição absolutamente indigna e desumana. Aí você, com o tempo, você consegue um pedacinho de terra num espaço que foi colocado para 9.000 refugiados sobreviventes do massacre de Ruanda em 94, e no mesmo espaço geográfico hoje vivem os 45.000 refugiados. Então você pega um pedacinho de terra para fazer um barraquinho e vai construindo na medida que você economize dos $3 mensais, vai comprando ali um pedacinho, um pouquinho de alguma coisa para levantar essa parede de barro. E a Olive, cara, colocou na cabeça que ela seria uma líder comunitária e começou a trabalhar para isso. E depois ela colocou na cabeça que ela seria pastora num ambiente extremamente patriarcal e machista, que é o campo de refugiados. Uma cultura, uma tradição que existe, que é milenar dessa forma, é muito raro que você perceba qualquer movimento em direção a alguma mudança que valorize a mulher. Então a mulher é o esteio da casa, tem que buscar água logo de madrugada, tem que fazer a comida, cuidar das crianças. Ela garante a sustentação da casa. Por que eu partilho isso aqui, Renato, com os nossos queridos amigos dessa live? Porque quando você fala assim, Evaldo, a maioria das pessoas que trabalham comigo hoje na Rede Cruzada é formada por mulheres e elas estão num movimento assim de transformação, de protagonismo, de cabeça aberta, de trabalhar essa acolhida, de fazer invenções bacanas nesse tempo de pandemia para a gente acolher melhor, para a gente chegar mais próximo. Eu me lembro da Olive, que hoje é pastora numa igreja que é extremamente conservadora, é um braço, assim, não vai nenhuma crítica, nenhum juízo de valor aqui, muito pelo contrário, é uma constatação, é uma igreja histórica, perdão, é uma igreja neopentecostal americana, onde tradicionalmente somente homens podem ser pastores. E ela é uma refugiada, pastora, pregando numa língua que não é sua língua materna, e é a primeira mulher pastora no campo de refugiados. Olha que bacana isso. Olha que Uau! fantástica. Então, tem uma pedagogia da perseverança que, no dia a dia, na relação com as pessoas dentro da escola, fazem com que os valores aconteçam. Porque, vamos lá, a BNCC e a nossa base, a nossa LDB, elas falam o tempo todo de competência, de habilidade e de atitudes. Né? A competência como um elemento mais teórico, a habilidade como você consegue desenvolver alguma ação, a atitude é o que faz você colocar em prática o que você aprendeu, mas tem um quarto elemento aqui que são valores. O que norteia a sua atitude? É o que você acredita. Então há uma dimensão nesse momento, cara, assim que eu tenho pensado muito, e acho que a experiência no Desalerta me fortaleceu, que é a dimensão da espiritualidade. Porque você pode ter todas as outras coisas, mas se não tiver a razão pela qual você está ali dentro da escola como educador, como coordenador, como pedagogo, como qualquer, sabe, qualquer função que seja, se você não tiver uma convicção pessoal, algo que te alimente, que te motive, cara, a gente desanima. A gente desanima, a gente desiste, porque tem que ter muita perseverança nessa missão Então, de e educar. olha, sabe o que é lindo, Evaldo? Porque isso me remete à sua primeira fala, quando você fala da utopia, né? Uhum. Eu acho que a dimensão espiritual, que é uma coisa que a gente não pode tirar dos currículos, a gente tem que incluir nos currículos, é exatamente fazer com que as crianças, os adultos, os idosos não percam sua capacidade de sonhar, né? De projetar alguma coisa, porque é o que vai impulsionar a gente para algum lugar, né? E tomara que seja com, né? Não seja apesar de, né? É Exatamente. fantástico. E olha, Exatamente. eu tenho quase certeza que você hoje vai inspirar muitas Olives dentro da Que Rede bom, Cruzada. tomara, 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 tomara. Fantástico, fantástico. Precisamos. Tem uma coisa importante, eu queria resgatar aqui que você falou, quando você me fez a pergunta, essa última pergunta, você falou, a gente precisa entender o local de onde a criança fala, de onde ela está, né? E qual a situação de vulnerabilidade que ela vive, que ela enfrenta, qual é a constituição familiar, se é que ela existe, quais são as demandas. A experiência na África, e aqui eu não estou partilhando pedagogia, eu estou falando de vida,
ela me ensinou muito a não julgar. Muito a não julgar. A gente tende a fazer sempre criar um rótulo prévio como defesa, até isso é absolutamente humano, em qualquer construção de relacionamento. E isso é muito ruim, porque isso dificulta demais. Assim, se eu tivesse que escrever todos os meia-culpas que eu fiz, da primeira semana de julgamento, quando eu cheguei no Dzaleka Refugee Camp, olhando para as pessoas, olhando para os refugiados, e na última semana, quando eu saí de lá, no dia 12 de maio, como que eu fui tomando chapuletada e soco na boca do estômago diariamente, aprendendo e refazendo e reconstruindo a minha visão sobre os refugiados e as suas causas, e suas lutas, e suas dores, e a sua história. Assim, eu passaria muitas horas dizendo isso. E isso é pedagogia. A pedagogia do cuidado, ela sugere que cada criança que eu tenho hoje na educação infantil, na educação fundamental, no ensino fundamental 1, 2, no ensino médio, o lugar de onde essa criança sente, percebe, aprende, cara, eu não posso tecer nenhum juízo. Eu não posso, eu não posso elaborar nenhum julgamento com os meus pré-requisitos a priori, sem que eu estabeleça uma relação com essa pessoa. Então, as pessoas mais desarmadas do mundo deveriam ser nós, professores e educadores. Nós deveríamos estar assim, tábula rasa mesmo, no início de uma construção de relação com a criança, com a sua história, com a sua trajetória, com os saberes que ela traz, para poder ajudar a canalizar, desenvolver. E aí, Renato, só para fechar essa resposta aqui, porque você me lembrou aqui que a gente precisa voltar muito para as pedagogias e metodologias ativas, ainda mais agora com a utilização em massa da tecnologia. A gente precisa voltar para a Grécia do século IV e V a.C., a metodologia de Sócrates, a ironia e a maiêutica. Era uma metodologia baseada no diálogo, na desconstrução e na construção. Ele se colocava fazendo o que ele achava que a mãe dele fazia de melhor no mundo. A mãe dele era parteira. Então ele falava assim, eu como educador, como filósofo, como pedagogo, só tenho como função ajudar a criança a parir o conhecimento que ela tem. Só isso. Eu não dou a luz, eu não ensino, eu ajudo a criança a desenvolver o potencial que ela carrega dentro de si. Então, eu sou um facilitador, eu crio mecanismos, eu vou incentivando, motivando, eu vou botando a mãozinha aqui no ombro, vamos comigo, vamos junto. A ideia de pai da gogós, né? O agogós, eu caminho junto com você, dá a mão aqui, eu te levo. Então, isso é muito forte. Entender o lugar de onde esse meu aluno, essa criança está vindo e não julgar esse cenário. Ter humildade para não julgar. Dizer o quê, né? Olha, assim, até porque, infelizmente, né, a gente já está aí nos últimos minutos, né, desse papo, Já? que é tão bom que não dá nem para começar. A gente vai ficar com aquele gostinho de quero mais mesmo, mas eu acho que essa sua última fala, eu só tenho vontade de... eu sou bom aluno, tá? Eu vou tentar expressar minha gratidão por uma lição que eu tive aqui hoje. Eu vou tentar fazer o meu melhor. Que lindo! Muito obrigado, Evaldo. Muito obrigado. Que bacana. Eu acho que a gente está mostrando aqui que é na relação que a gente é, né? E você não imagina, eu fico imaginando que não só eu, né, mas como as 60, 65 pessoas que tiveram o privilégio de escutar você aí por esses poucos minutos, com certeza agregaram alguma coisa. E educação é isso aqui que está acontecendo, é isso aqui que está rolando, é diálogo, né? É isso mesmo, é paixão. Escuta amorosa, é isso aí. Olha, eu vou deixar você terminar a live do jeito que você quiser. Porque a única coisa que eu posso dizer, algumas pessoas vão entender o spoiler. Que lindo, que lindo! Então, deixa eu fazer uma mensagem aqui para essa galera tão querida que está acompanhando aí, ou que vai assistir depois dessa conversa aqui. Eu queria primeiro dizer a todos assim,
não desanime jamais da sua missão de educar, que ela é a mais linda que existe, né? E depois eu queria incentivar você a cometer uma loucura em algum momento de fazer uma imersão profunda. A gente consegue fazer isso, sabe? Eu sempre pensei que, por conta dos compromissos inadiáveis, dos trabalhos, de ser um operário assalariado, todo final de mês chegar aos boletos e pagar muitas contas, com um pouquinho de organização, a gente consegue dar uma parada e fazer uma imersão profunda e deixar essa realidade transformar a gente. É a coisa mais legal assim que eu posso dizer para você é que é uma equação de 5 pontas. Então, é tempo, é trabalho profissional que você tem que parar, é uma equação de saúde, assim, para o lugar onde eu fui, eles recomendavam umas 10, 15 vacinas, eu tomei pelo menos umas 3 ou 4, e o resto você deixa na mão de Deus e do carinho extraordinário do povo que vai te receber, isso você pode contar sempre. A quarta é familiar, é muito duro assim deixar sua família durante um tempo tão grande. E a quinta, e que no meu caso fez uma diferença significativa, é uma dose boa de aventura, de loucura, ou se você quiser chamar também de propósito pessoal, chamado interior, sim, um desejo grande de se conhecer melhor e de entender um pouco melhor o ser humano, de servir, só isso, sabe? É uma equação. Se deixa levar por esse desejo, isso é muito importante. Então, existem muitas oportunidades, muitas organizações. Talvez você não precise cruzar o oceano e ir lá para a África subsaariana, mas tem muito trabalho bacana aqui, como esse que a Rede Cruzada faz, e motivar as pessoas. Eu acho que a gente tem que acreditar sempre no ser humano e sempre estar disposto a evoluir nesse sentido. E concluo, voltando aqui a Santo Agostinho, as oportunidades não são dadas por méritos. Não espere isso cair do céu. As oportunidades vêm de acordo com a necessidade de cada um. E eu acho que eu precisava muito viver isso para poder melhorar como ser humano. E obrigado pelo convite aqui para dividir um pouco dessa história com essa gente tão bacana aqui, tá bom? Uma Obrigado pena pela que sua assim, generosidade de não dá para a gente compartilhar essa interagir aqui, né? história. Olha, Legal. você não está tendo o privilégio, infelizmente, de ouvir ou de ler os depoimentos que estão aparecendo. Eu só digo que você tocou, Ah, né? que bom, que bom, que bom. Que fofo, que legal. Estou muito feliz aí. Espero que seja o primeiro encontro de outros, que a gente possa voltar a vários temas. Eu E não tenho dúvida. a gente tem muito, assim, muita coisa legal para discutir, muita coisa triste para discutir também. E esse tempo, quando eu falo de educação, infelizmente, né? E esse tempo da pandemia, Renato e amigos queridos, ele tem colocado muita coisa em xeque, né? Ele colocou muita coisa da escola tradicional, do currículo tradicional, da metodologia tradicional em xeque. E eu fico muito feliz quando você me fala que as nossas queridas mulheres que lideram, que protagonizam o trabalho, mas toda a equipe da Rede Cruzada tem experimentado também outras formas durante esse tempo de chegar ao coração das crianças, de continuar cativando os jovens, de continuar alcançando essa juventude que está numa situação vulnerável e precisa tanto daquele apoio escolar, daquele reforço, ou daquela motivação, ou, cara, simplesmente de alguém que o inspire e fale assim, cara, vamos lá, não desista. A tua vida é importante, continue lutando, há um caminho legal para você trilhar, vamos continuar batalhando. Então, eu fico muito feliz por você dividir também comigo esse trabalho maravilhoso da Rede Cruzada, viu? Não é por acaso que a gente está compartilhando com você. Olha, como é que a gente pode acompanhar um pouco mais dos conteúdos que você falou, dessa tua trajetória? Você tem aí alguma dica? Tenho. Galera, quem tem Instagram, pode pegar o Instagram, o Renato colocou lá na publicaçãozinha do nosso papo aqui, é o meu nome completo, Evaldo José Palatinski, e toda a minha experiência que eu vivi lá no Malawi e constantemente tenho vivido, assim, ligado à educação constantemente, eu estou partilhando lá no Instagram, então tem um histórico lá desde fevereiro, desde dezembro, na verdade, né? Quando eu fui pela primeira vez, fiquei somente 15 dias, voltei para cá, parei com todas as coisas para depois retornar e fazer uma imersão por 4 meses. Então, pode acompanhar, tem vídeos, tem entrevistas. Cara, rapidinho, nós criamos uma série que o Mike queria que chamasse-se Voices of Voiceless, a voz daqueles que não têm voz.
E eu falei, não, mas eu queria uma coisa mais chamativa, mais comercial, que fosse Give Me 5 minutes. Então vamos lá, para o ímpar. Ganhou o Evaldo, então a gente botou Give Me 5 minutes. E em cada videozinho, em 5 minutos, a gente coloca em evidência a história de um refugiado. Nós começamos com as crianças, então gravamos com o Luiz, com a Keina, depois a gente foi para os adultos, gravamos com Mamani, que faz um prato maravilhoso congolês com folha de mandioca, e montamos a receita e divulgamos. Então, é uma coisa muito assim de coração e coloca em evidência a riqueza que existe dentro de um campo de refugiados. Uma pena que as pessoas não possam sair de lá para trabalhar. Eles são prisioneiros de um campo, porque lá dentro tem médicos excepcionais, professores, advogados, engenheiros, e eles, infelizmente, pelo acordo da ONU com o presidente do Malawi, eles não podem sair do campo. É uma pena. Eles são pessoas maravilhosas, extraordinárias. Fantástico, fantástico. Evaldo, muito obrigado. Eu estou com medo da gente ser apagado daqui. Não, tranquilo, vamos fechar aí. E quem também quiser conhecer aí o trabalho da Rede Cruzada, é só ir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso site. Digita lá Rede Cruzada. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais e contribuir, vai por aí, pelas redes. Legal. Vai sim. Gratidão, amigo. Gratidão. Ó, tô segurando a mão aqui, ó. Oba! Aprendi. Fiquem Beijo. com Deus aí. Um beijo em todos, tá bom? Um beijo Obrigado, em todos. gente. Tchau. Valeu, gente.